Eu vou ler a página, aí depois eu vou pedir para vocês comentarem, tá bom? Fica mais fácil, tá? Ok. Deixa eu começar. Vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 176, lição viva. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João, capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus e tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. É este discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes dos artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Quando li, né, eu achei muito assim, como que João falou, né? Duro é este discurso, quem pode ouvir? Aí eu fui lá na Bíblia para ver o que ele tinha dito antes, né? Aí ele estava falando sobre o nome, aquele maná, que caiu do céu, que o pessoal alimentou o pessoal, né? O maná, né? O maná. Isso, que alimentou o pessoal. Deixa eu ver, eu marquei aqui um pouquinho. Só que a minha Bíblia é tão miudinho, gente, que eu não entendo, é horrível. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aí é que eu entendi, né, por que ele falou, dura este discurso, quem o pode ouvir? Realmente, olha, a pessoa tem que estar assim, com muita transformação, querendo muito essa mudança para poder entender, né? É isso, né? Aí Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. É aquilo, né? Ouvir nós ouvimos, né? Agora a gente tem que praticar, né? Foi prática, né? Agora eu deixo aí com vocês. Foi o que eu pude entender um pouquinho. Não, mas pode falar mais, fica à vontade, ué. Foi isso que eu achei assim, né? Como ele falou, né? Aí as minhas anotações é aquilo, né? Jesus estava falando com o Espírito, né? Não estava falando para o homem encarnado, né? Falava para o Espírito. E essa lição viva, o que eu entendi, tá, gente? Ele está falando da vida eterna, né?
Sim, E aí eu coloquei, né? A gente tem que mudar, a gente tem que ter uma transformação moral para mudar nossas atitudes. então, E a mas gente está fazendo, né? como você leu um pouquinho antes desse versículo, eu posso ler o versículo seguinte? Ah, com certeza, com certeza. O versículo 60, ele fala assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Então, a anotação de João comentando sobre o discurso, né? O João percebeu os outros discípulos falando isso. E aí, no versículo 61, mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Aí o versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, é um, é um susto realmente, né, para os discípulos. Primeiro porque temos que entender o contexto social, né? A gente tem que relembrar lá o contexto social em que o povo hebreu foi criado, né? O povo hebreu sabia que viria. O povo hebreu mais dos capelinos, né? Os hebreus capelinos sabiam da promessa do Cristo, que o Cristo viria à terra para libertar eles deles mesmos. Ou seja, reeducá-los, readaptá-los, alterar as fibras morais mais profundas de cada uma daquelas almas que estavam ali reencarnando naquele processo. Estou falando de 14 mil anos atrás, tá? A história dessa questão dos capelinos é muito antiga. Essa chegada deles aqui à Terra para ajudar a formação espiritual do planeta, eles vieram em missão, né? Essa que é a beleza. Muitas pessoas falam assim, né? Só fazer um parêntese. Nossa, aqueles espíritos sofreram degredo. Eles eram ruins, eles eram maus, perversos. Calma, calma, peraí. Eles vieram sofrer degredo, mas para cumprir uma missão. Para cumprir uma missão junto com Cristo. Ele falou assim: ó, Jesus receber. Jesus é a personalidade, né? Mas a figura, o Cristo, relacionada a essa faixa evolutiva moral, recebeu eles aqui pessoalmente, tá no livro Caminho da Luz. Recebeu esse 1 milhão de espíritos e conclamou eles: nós temos que transformar o que nós precisamos transformar em cada um de vocês. Eu vou ajudá-los. Para ajudá-los, vocês precisam cooperar num projeto de grande envergadura que vai ser o planeta Terra. E vocês têm que abraçar essa causa. E eles abraçaram. O povo hebreu abraçou essa causa, o povo indiano abraçou essa causa. Só que claramente você viu como cada um deles se identificaram. O povo hebreu não se misturou com os outros povos. Não se misturou mesmo. Quando eles reencarnaram e eles se reconheciam, eles não formavam famílias com outros grupos. Eles se isolaram. O povo indiano, os hindus, originários, né? As primeiras tribos hindus, não se misturaram. Até hoje tem gente estudando sânscrito para tentar entender o que eles escreviam naquela época. Eles não se misturaram. Não participaram 100% desse projeto que o Cristo convidou. Então eles vieram em missão, ok? Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, observando que a gente tem que crescer e melhorar, ele dá mais trabalho, ele dá mais tarefa. Ah, mas a tarefa foi mais rústica, a tarefa foi mais bruta, mas não importa. É a tarefa, sim, de desempenho e de progresso. Então, inicialmente, seria muito difícil para esses povos que percebiam a vida mais espiritualizada falar de vida espiritualizada. O próprio livro Caminho da Luz deixa claro: o povo egípcio não acreditava em múltiplos deuses. Isso é a interpretação dos seres humanos. Um historiador está vendo lá Deus do Sol.
Deus da pedra, Deus da água, Deus do não sei o quê, eles acreditaram que, os historiadores, que os egípcios pensavam assim. Mas não, era a massa da população que pensava assim. E eles não tinham como provar para a massa ignorante e extremamente embrutecida esses aspectos. Então, você quer ficar cultuando múltiplos deuses? Não tem problema nenhum, pode cultuar. Vamos até dar trabalho para esse povo. Se esse povo ficar parado, ferrou. Então foram pouquíssimos os iniciados realmente. Quem conhece um pouquinho da cultura egípcia, sabe, por exemplo, que é outro povo ligado aos exilados de Capela, sabe que o povo egípcio, na verdade, era altamente espiritualizado. Você vai ver, por exemplo, o Caibalion, quem conhece o Caibalion, né, as 7 leis universais, você vai estudar o Caibalion e você toma um susto. É um nível de profundidade muito, muito além do atual do nosso tempo. É muito além. Você vê ele comentando, olha, existem 7 leis universais que representa e explica tudo. A parte física, a parte espiritual, tudo. Toda a essência de tudo. De como é o universo manifestado. O universo mental e o universo físico. Ao nível dos caras, né? Só para você entender o nível dos egípcios. Tanto é que todo o povo egípcio voltou para a capela. Todos retornaram. Do grupamento, eles eram os mais evoluídos. Narrativa que está no livro Caminho da Luz. Não estou aqui somando essa explicação a partir da minha cabeça. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Você deve estar pensando assim, que o cara doido, dando essa volta toda. Por quê? Por que eu estou dando essa volta toda? O povo hebreu ali, que simbolizava aqueles capelinos mais antigos, que estavam ali aguardando o Messias, né? E tiveram diversos, o povo foi escolhido, né? O povo hebreu foi escolhido para ser quem iria receber o Cristo. Tanto é que foram enviados detalhes. Você vê a narrativa de Isaías dizendo como ia acontecer, o que queria se suceder com Cristo, o que queriam fazer com ele. Não iriam reconhecer, ele seria negado, seria crucificado, nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Como é que o cara sabe disso? Porque foi o próprio Cristo que contou para esse médium, Isaías, que recebeu esses escritos. Então, o que acontece, só porque somente o Cristo poderia saber a esse nível de detalhes. Então, o que ocorre? Ou seja, a informação procedeu diretamente do Cristo, né? Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque dentro do grupo do povo hebreu, uma parcela pequena tinha essa consciência espiritual, mas muito pequena. A outra parcela vivenciava somente a experiência material. E qual era a leitura? E Jesus cansou de falar isso para todos, inclusive falou isso para Nicodemos. Você tem lido, mas você não tem sentido. Você não está observando o sentimento por trás de cada uma dessas letras. Você está lendo de forma material. Não é para ler assim. Basicamente, ele deixa isso claro. Você está lendo de maneira material. Então, tudo que o povo hebreu aguardava era uma vitória aqui na terra. A implantação do reino de Deus era colocar Israel como líder de todos os povos, e todos os povos estariam subjugados à vontade desse grupo. Eles acreditavam que essa seria a implantação do reino de Deus na terra. Seria um reino físico, material. Então eles não estavam compreendendo completamente. Então o que Jesus escolheu? Escolheu pescadores humildes. Não escolheu aqueles doutores da lei, que certamente até os capelinos mais estudiosos, mais elaborados, mais sensíveis até a perceber detalhes por lógica, por raciocínio, mas ainda com o coração altamente embrutecido, incapazes de compreender que Jesus estava falando para os nossos sentimentos, para a nossa filosofia de vida, para a forma como nós interagirmos uns com os outros, desde o campo dos nossos sentimentos até aflorar o campo das emoções. Então, é muito complexa a mensagem. E ele preferiu pegar alguém que é extremamente ignorante e simples, mas que tem um coração, né, extremamente aberto, que era o caso dos pescadores.
Ele não escolheu pessoas do templo. Ele não escolheu os doutores do templo. Então, quando nós falamos o cristianismo, temos que lembrar que nem sequer inicialmente era esse o nome, né? Quem sugeriu esse nome, cristianismo, foi o próprio Lucas. Está lá no descritivo do livro Paulo Estevão. Né? Inicialmente ele se chamava os Irmãos do Caminho, porque eles ficavam num caminho ajudando quem passasse por um dado caminho. Quem passasse por aquele caminho necessitando de ajuda, eles ajudavam. E eram conhecidos como os Irmãos do Caminho. Foi aí que, foi aí que o próprio Lucas, né? Lucas Evangelista, em conversa com os discípulos, né, com os apóstolos e tudo mais, especialmente Simão Pedro, Tiago e o próprio Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, né? Ele pega e fala: olha, o nome ideal para vocês não seguem o Cristo? Vocês não estão seguindo o Cristo? Não são os ensinamentos do Cristo? Deveria se chamar cristianismo. Foi a partir dali que eles aceitaram essa denominação, né? Para então dar seguimento. Mas por que estamos falando? Por que então Emmanuel coloca essa questão de chamar de lição viva? Por que isso é uma lição viva? Né? Por que esse discurso que ele fez é uma lição viva? Porque ele quer que a gente reconheça que nós somos como se fossem astronautas. Nós somos basicamente astronautas aqui nesse planeta. Você está vestindo um uniforme de trabalho. Essa roupa que você veste, chamada corpo físico, é só uma roupa de astronauta. No fundo, você não está vivendo essa essência material para a essência material. Você não pode acordar no dia seguinte pensando somente nas atividades materiais. Você não pode vivenciar a vida somente da matéria para a matéria, porque, ao contrário, a matéria está te chamando a cumprir certos padrões de desenvoltura, de empenho, de esforço, de persistência. Então, é ao contrário. É ao contrário. E é difícil perceber isso, a forma como ele está explicando. Então, no parágrafo seguinte, quando Emmanuel comenta, em vista da religião traduzir religamento, e é verdade, né? Religião vem de religare, né? Vem do grego religare, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Aí complicou tudo. Porque todo mundo fala assim, poxa, mas isso é um contrassenso. Como é que eu posso voltar para a divindade para querer eu exercer ações de divindade se eu me considero horrível, desprezível, cheio de defeitos, cheio de egoísmo, cheio de problema? Não é para eu poder apagar o meu egoísmo, não é para poder apagar a minha vaidade se eu voltar para o campo da divindade, mas é para o campo da ação. É para o campo da ação em termos de divindade. Né? O campo da ação, não que você seja a divindade, mas para você estar em comunhão com a divindade, para você estar em harmonia com a divindade, você tem que pensar com a mesma coerência que a divindade. Então, o que todos clamavam naquela época, o que esses espíritos capelinos clamavam naquela época era o seguinte: nós não sabemos como é ser um ser divino. Como é ser um ser divino vivendo na matéria? Isso eles destacam, né? No livro A Caminho da Luz, destaca-se isso muito bem. Quando eles tinham essa percepção. A principal dificuldade deles se harmonizarem lá em Capela, nesse conjunto de estrelas binárias, né? Lá de Capela, qual era a dificuldade? Como é que eles iriam se harmonizar se eles acreditavam que tudo que eles tinham que aprender tinha que ser para eles mesmos, que tudo que tinha que se desenvolver era para eles mesmos. Se ele tinha que desenvolver a fé, era para ele. Se ele tinha que desenvolver a sabedoria, era para ele. Como é que agora ele tem que começar a fazer isso para fora? Isso para o externo? Como é que esse negócio de viver? Eu preciso ter um exemplo de postura divina na Terra. Não fora do corpo físico, mas no corpo físico. Como é que se vive
a vida mais espiritualizada no corpo físico, né? Então, é nesse sentido, nesse contexto que ele está falando especificamente desse versículo. E foi notado muito bem, né? Quando ele fala, quando a Lúcia comentou aqui no versículo anterior, este é o pão que desceu do céu. É o versículo 58, tá? Capítulo 6, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais. Então, o que ele está falando? Eu sou o alimento das almas. Ele está falando que ele é o alimento das almas. Jesus, o próprio. O próprio. Este é o pão que desceu do céu. Ele foi ofertado para alimentar todas as almas. E que foi uma escolha, uma decisão divina. Deus escolheu isso. E outorgou Jesus. Ei, você, Cristo, vai lá e apresente para eles o pão espiritual. Porque, olha só, desde o item 50... Eu vou repetir aqui dos itens anteriores. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem lê isso aqui inicialmente sabe que não foi assim que ele quis dizer. Não foi no sentido literal. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Mas foi lá em Cafarnaum, na sinagoga. Ou seja, todos entenderam. Mas foi duro de ouvir isso. Porque eles acreditavam fielmente. E existe uma tradição, né? Todo mundo deve lembrar. Existe uma tradição forte em você estudar desde Abraão, toda aquela origem, os antepassados, porque de Abraão jurou Arão, que gerou não sei quem, que gerou Beltrano, que gerou Ceclano. Eles têm toda uma ligação familiar profunda. Profunda. E agora eu falo o seguinte, olha, não tem toda essa história familiar? Todos eles comeram pão qualquer e morreram. Eu estou apresentando para vocês o pão da vida. O que é mais importante? Seguir o pão da vida ou seguir os exemplos materiais dos seus povos do passado? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro. Existia um problema gravíssimo naquela sociedade, como existe na atual. Se você criou hábitos familiares e você tem hábitos e você segue esses hábitos, alguém fala o seguinte, esquece esses hábitos agora e segue os hábitos do Cristo. E segue os hábitos do Cristo. Aí agora tem um problema sério, né? Um problema de contrariedade. Qual é a contrariedade? Ei, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Ei, eu tenho que seguir os ensinamentos que eu recebi. Eu não posso seguir os ensinamentos desse tal de Jesus. Você está entendendo a dimensão do problema? O problema é muito mais complexo do que realmente a página consegue tratar para a gente. Ele é muito mais complexo. Porque ele vai dizer sobre o psiquismo nosso interior, do nosso mundo íntimo. Qual é o seu guia? Quando você tem um problema, você quer resolver um problema, você pensa em qual recurso como exemplo? No frigir dos ovos é isso. Você está em casa, aconteceu um problema familiar, de convivência, seja o que for, roubou uma briga. Como é que você resolve essa briga? A partir das experiências dos seus pais? Geralmente 80%. 80% das nossas escolhas, o jargão como nós vamos responder, a forma como nós vamos falar, tem a ver com hábitos que nós gostamos de adquirir dos outros. Porque é gostoso adquirir hábito dos outros. Porque se aquele hábito estiver errado, a culpa não é nossa. A culpa é daquele primeiro que nos educou. O que ele está falando agora é, esquece isso tudo. Não serve para nada. Aqueles hábitos que você conhece dos outros, que você está usando como desculpa para continuar agindo e perpetrando todos os seus ideais de egoísmo, de orgulho, de vaidade, não tem mais desculpa, acabou esse período. Porque agora já viveu com vocês na Terra um exemplo perfeito de harmonia divina, mesmo vivendo num corpo físico, exatamente igual ao de vocês. É isso que é duro de ouvir. É duro de ouvir.
Não tem para onde fugir. Você vai argumentar o quê, né? É uma lição de vida. Você vai argumentar o quê? Já existe um exemplo de vida, de como viver. Por isso que ele chama a página de lição viva. Jesus deixou uma lição viva. Ele viveu todos os aspectos divinos. Ele amou, ele perdoou, ele tolerou, ele exerceu a caridade. Tudo que ele veio ensinar, antes de falar, ele exemplificou primeiro. Ah, mas meus antepassados viviam assim. Não importa, é bobagem. Tudo que seus antepassados fizeram é bobagem. Só o que importa é o exemplo do Cristo. Compreende a lição viva? A lição viva é: acabou a desculpa. Não tem mais desculpa. Acabou. Você pode botar o que for. Agora você precisa dinamizar o seu mundo interior para querer exercer a funcionalidade divina, o qual você foi projetado. Você foi projetado para exercer vontade divina. Você não foi projetado para ficar exercendo vontade de outras pessoas, reproduzindo formas de pensamento, hábitos e coincidências de ações de outras pessoas. Faz só do Cristo. Então isso que é muito difícil. Por isso que no terceiro parágrafo ele fala assim: Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Como? Por escrito? Não, ele viveu. Rasgou os caminhos. Por que ele rasgou os caminhos? Por que ele rasgou os caminhos? Por que Emmanuel colocou essa frase? Que Jesus rasgou os caminhos. Porque ele falou claramente: não segue por aí. É bobagem. Não segue esse negócio de maluquice de querer seguir linha de riqueza, de querer prosperidade material à custa de exercer e maltratar terceiros. Não faça isso. Isso não é o caminho. Ele rasgou esses caminhos. Então, uma série de caminhos ele rasgou. Não enganou a ninguém. Realmente, ele não enganou ninguém. Por quê? Relativamente às dificuldades e obstáculos. Ele falou: ó, vai ter bastante dificuldade, vai ter bastante obstáculo. Não tem coisa fácil aqui, não. Ah, mas eu falo. Sabe por que, que eu falo assim, falo assado? Porque eu acabo falando igual a Beltrano. Eu reproduzi o som igual a Ciclano. Aí eu aprendi esse hábito e repliquei esse hábito. Acabou essa desculpa. Você tem uma lição viva que vai ficar eternamente gravada na história da galáxia. Da galáxia. Olha, no livro Caminho da Luz, eu recomendo vocês lerem esse livro. A Caminho da Luz você toma um susto. Jesus, ou seja, essa personalidade que nós conhecemos, Jesus de Nazaré, que é o Cristo recebeu esses espíritos e falou: vai dar certo. Eu vou ajudar vocês, vai dar tudo certo. Mas para dar certo, temos uma missão grande para cumprir. Vamos ter que exercer essas funções divinas aqui na Terra. Vocês cooperam comigo? Olha isso, cara, é muito belo, né? A gente não tem grandeza moral para crescer, ficamos para trás moralmente, e para nos educar um pouco mais, ele vai lá, nos leva para outro nicho de trabalho e fala: vem trabalhar comigo, eu vou dar a mão a vocês, eu vou nascer junto com vocês, fique tranquilo, vamos crescer juntos. Cara, o que é isso? Estamos falando de um espírito que já é espírito de luz há 6 bilhões, há 10 bilhões de anos atrás. Ele vai se submete a tudo isso. É um nível de amor. Realmente ele se casou. Por isso a história, né, do casamento, né, do noivado. Ele é o noivo da humanidade. Casou, cara. Casou com a humanidade. Quer levar a humanidade inteira no colo. E está levando realmente no colo. Então Jesus, quando ele apresenta essa plataforma de princípios imortais, não é para você pensar se eu vou usar ou não. Não tem mais por que ficar questionando isso. Se você é um espírito capelino, está há 14 mil anos aqui na Terra, ralando, reencarnando centenas de milhares de vezes, ou milhões de vezes, você já está assim, cansada, né? Frustrada. Meu Deus, eu não consigo melhorar. Segue essa plataforma. É essa plataforma aqui. Segue essa plataforma. Não tem erro. Olha, se você seguir essa plataforma sempre, todas as vezes que você reencarnar, a marcha de progresso, você se encaixa automaticamente na marcha de progresso que Deus estima para você. É automático. Só que aí para isso é necessário, esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade própria. O que é negar a vaidade própria?
Nós somos vaidosos pelos que nós já realizamos no passado. Negar a vaidade própria é negar tudo que você fez do passado, é um contributo para o futuro, positivo. E negar significa, o meu passado não gerou um bom contributo para o futuro, foi ao contrário. Eu sempre achei que estava fazendo certo, eu sempre achei que estava fazendo melhor, mas não era. Era só uma paixonite por mim mesmo. Eu estava apaixonado por mim mesmo. Eu tenho que negar isso tudo que eu já fiz e passar o quê? Me arrepender até dos meus erros. Para isso eu tenho que reconhecer primeiro que é um erro. Reconhecemos os nossos próprios erros. Olha, a gente vai se assustar quando desencarnar. Porque muitos dos erros que nós cometemos no dia a dia a gente não percebe. Que é esse o problema, a gente não percebe. Mas se a gente estivesse vivendo a vida exatamente na plataforma do Cristo, de tolerância, de indulgência, de perdão, de benevolência. Ah, mas eu vou fazer benevolência, eu vou perdoar e eu vou ser compreensivo, né? Vou ser tolerante, compreensivo, mesmo quando eu estou certo? É, mesmo quando está certo e o outro é que está errado. Mas como é que o equilíbrio vai se estruturar? O equilíbrio não é externo, o equilíbrio é interno. O que você está lutando para desenvolver o equilíbrio não é o externo, é o interno para replicar no externo. Então é outra chamada, é uma outra forma de conhecimento, é uma outra forma de viver a vida. E é muito sutil, chega a ser difícil de ler a página porque ele é muito sutil, muito delicado. Então, observando todo esse contexto social, e é lógico, o contexto de histórico espiritual desse povo, você vê que Jesus estava falando com eles de uma maneira que eles compreendiam. Eles compreendiam. Quem estiver comendo do meu corpo e bebendo do meu sangue. É lógico que ele não estava falando isso literalmente, comer do meu corpo e beber do meu sangue. O que significava comer do corpo dele e beber do sangue? Significava absorver essas plataformas, absorver essa essência divina de como transpirar com todas as sensações divinas o tempo todo. Transpirar no seguinte sentido: em toda e em qualquer situação, eu tenho que seguir essa plataforma do Cristo e não o que eu acho que é o certo. Então, quando ele chega e comenta aqui no finalzinho, convertermos-nos ao bem, ele está querendo dizer o seguinte: nós ainda não nos convertemos ao bem ainda. 100% não. Algumas coisas nós queremos fazer o bem, outras nós não queremos. A gente não tem coragem de bater no peito e falar, eu sou assim, tem certas coisas que eu quero fazer o bem, tem certas coisas que eu não quero. Então, essa é a complexidade. Ele está deixando claramente. É necessário negarmos, nos arrependermos e converter, transformar o bem. Então, o que vai acontecer? Vamos ter 10, 20, 30 encarnações com um certo grupo. Vamos cometer um monte de experiências que a gente acha que está fazendo melhor e o mais certo. Só que a gente vai descobrir que a gente não fez o mais certo. É esse que é o charme do processo. A gente vai descobrir que não fez o mais certo. Vai ficar batendo o pé firme e ficar querendo forçar que você está certo e que todo mundo está errado? Inclusive Deus está errado e que só você está certo? Então, se você não tem mais esse ímpeto de querer empurrar a goela abaixo para os outros a sua forma de viver, você começa a negar você mesmo. Não, o que eu fiz estava errado. Se eu tivesse perdoado aqui, se eu tivesse compreendido ali, se eu tivesse tolerado ali e exercido bem, nada disso teria se desenrolado por esse problema tão grande. Aí a gente passa a se arrepender do quê? Dos nossos próprios erros e até do bem que a gente não fez. Caramba, se eu tivesse feito bem naquela hora, se eu tivesse amado e servido daquele jeito naquela hora, eu não tinha por que estar me arrependendo agora. Eu não posso voltar lá agora e resolver isso. Aí você começa a se converter o quê? A exercer mais bem ainda. Mais bem do que inicialmente você acreditava que estava exercendo. Então por isso que ele fala que é duro esse discurso. E é duro. É duro. É muito duro. Ou seja, você estava se alimentando, você alimentava a sua alma, né? Todo o povo hebreu, todo judeu, quando vai estudar a Torá, vai estudar isso tudo, ele estuda a própria história.
ele se alimenta do passado, ele se alimenta das ações das outras gerações do passado. Mas quem disse que essas gerações geraram progresso para eles mesmos? Às vezes são exemplos do que não fazer, são exemplos do que não executar. Até hoje você pode procurar no YouTube como se tornar um milionário a partir das recomendações do rei Salomão. Aí você fica assim, meu Deus do céu, o cara está pegando o histórico do rei Salomão, tudo de errado que ele se perturbou e cometeu de desatino. E tem pessoas hoje no mundo moderno falando, olha, se você usar essas regras capitalistas no seu dia a dia, do rei Salomão, você se torna um milionário. Gente, é isso. A verdade é essa. Você quer pegar os históricos do passado para resolver situações, de promover desequilíbrios, de promover enganos, de promover desatinos, tem histórico ruim, à vontade. O que ele está falando é o seguinte, olha, se eu fosse vocês não faria isso. Se eu fosse vocês, eu me alimentaria de algo que alimenta o espírito para sempre. Ele está falando, se alimente de coisas divinas. Se alimente de hábitos divinos. Se alimente de escolhas, de formas de viver divinas. Segue o Cristo. É isso basicamente que ele está falando. Por isso que é duro o discurso. E é duro realmente, o discurso é duro. O discurso é, todos os seus antepassados só seguiram bobagem. Só fizeram bobagem. Esquece isso. Deu errado. Né? Você pega o primeiro livro da Gênesis, quando ele conta a queda do paraíso, é esse povo capelino falando que perderam aquela região, aquela localidade, que eles estavam em capela. Eles não tinham esse corpo físico que nem o nosso, cheio de dente, que precisa comer a cada não sei quantos minutos, que se você não tomar tantos litros de água por dia, no mesmo dia dá ruim, se complica seu corpo físico. E não era algo tão demandante assim. Eles queriam se alimentar, eles esticavam o braço e absorviam a energia de uma estrela. Era muito mais fácil viver em capela. Muito mais fácil. Do ponto de vista material, tudo o que a nossa humanidade, tudo o que o nosso século XXI busca melhorar de condição de vida, é exatamente o que os capelinos tinham naquela região. Eles não precisavam fazer tantos trabalhos mecânicos, tantos trabalhos braçais, mas eles precisavam se integrar e exercer o bem e o amor nas atividades relacionadas àquele planeta. As atividades evoluíram. Tinha que haver uma participação mental e a participação dos seus sentimentos em tudo que você fazia. E eles optaram em permanecer na angústia da contrariedade e querer fazer só as coisas do jeito deles. Então, eles ficaram para trás, infelizmente. Mas chegaram aqui na Terra com a missão divina. Divina. Ocorreu uma chamada enxertia divina. Paulo fala sobre isso nas cartas de Paulo. Ocorreu uma chamada enxertia divina. Emmanuel e diversos outros espíritos comentam em detalhes para todos nós. Eles alteraram até a estrutura do genoma humano. Ocorreram alterações da estrutura genética humana a partir do uso do corpo perispiritual desses irmãos que vieram de capela. Então, eles tinham uma missão aqui a cumprir, ok? Então, agora vem a palavra aqui mais complicada. Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda. Como que você vai romper com as alianças da queda? Você vai romper com o seu histórico familiar, com o seu histórico... Tudo que as pessoas geralmente escolhem, você começa a questionar. Pô, antigamente as pessoas escolhiam isso e todo mundo aqui na Terra escolhe isso. Todo mundo reage assim no trabalho, todo mundo reage assim em local de convivência. E eu quero romper com tudo isso. Eu só quero agora seguir os moldes do Cristo. Aí começa um problema, porque a gente vai ter que assinar o pacto da redenção. E a palavra redenção, além de ser muito bela e muito desejada por todos nós, ela está justamente falando de regeneração. Só que você só acredita que tem alguma coisa para regenerar se você acredita que está ruim. Se você não acredita que está ruim, você não vai regenerar. Você já ouviu alguém regenerar uma escultura? Se ele está apaixonado pela escultura, ele vai achar que está lindo.
Você já viu pegar uma pintura antiga? Você fala assim, não pode regenerar essa pintura antiga, vai perder a sua originalidade. Mas por que vai perder a originalidade? Você vai só retocar e deixar tudo como era. Não tem problema nenhum. Então, a gente tem uma dificuldade de querer regenerar nós mesmos. Quando que o planeta vai sair de provas e expiações e vai entrar numa marcha de regeneração? É quando todo mundo entender executar essa frase aqui, ó. Quando todos, no fundo do coração, lá dentro da alma, conseguir falar assim, ó, eu vou romper com todas as formas e hábitos da Terra e eu vou viver igual como é que o Cristo vivia. Ninguém está falando para a pessoa ficar andando por aí seminu pela rua, não ir trabalhar. Eu estou falando de sentimentos. Sentimentos. E, inclusive, chegando a sacrifícios. Se tiver que sacrificar o emprego, tiver que sacrificar um relacionamento para exercer um bem, você está disposto a sacrificar? O que você está disposto a sacrificar na vida para exercer o bem? Realmente exercer o bem. Então, a gente vai descobrir que se a gente não romper com certos padrões, fica complicado, fica muito difícil. Por exemplo, padrão social. Se eu não tiver um carro, uma casa bonita, amarelinha, de cerquinha branca, eu não sou feliz. Se você não romper com esse padrão psicológico, psicopata, meio que quase que genocida, que você precisa construir uma estrutura imperial, vertical, para consolidar os seus desejos e alcançar os seus objetivos, não importa quem possa doer, vai ficar muito difícil. Você realmente está regenerando seus objetivos. Tem diversas pessoas que pensam assim, eu nasci, eu aprendi que eu tenho que correr atrás de uma profissão, porque alguém me falou, porque alguém me indicou, eu comecei a seguir minha vida, mas sabe o que aconteceu depois no final? Eu descobri só lá no final que eu devia ter feito tudo isso igual, mas com muito mais carinho, com mais amor, com mais atenção a todos. E mesmo que não chegasse naquele padrão de vida financeiro que eu almejava, eu estaria feliz porque eu estaria ajudando diversas outras famílias, a diversos outros companheiros, a diversas outras pessoas. Eu estaria exercendo a prática do bem. Isso eu considero mais importante do que eu me tornar um milionário. O problema é que é essa parte central que ele está falando para todos nós. É esse romper que ele está falando. Você vai ter que romper com os ideais que você plantou no seu mundo íntimo. E que eles foram a causa da queda em diversas encarnações. E que às vezes nessa mesma encarnação você está caindo de novo nos mesmos problemas. Aí você vai ter que assinar um pacto de redenção. Então, esse pacto de redenção é que você quer regenerar a sua forma de viver a vida. Eu não sei viver bem a minha vida. Eu quero viver a minha vida de uma forma muito melhor. Eu quero viver segundo os preceitos do Cristo. Só que só quem aceita isso aqui de verdade, como pacto, é quem realmente quer regenerar alguma coisa. Ele sabe que o que está não está legal. Ele quer transformar. Então, é imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Então, seguir nos caminhos. Já está mais do que claro. Então, Jesus, como a mãe falou no parágrafo anterior, ele já rasgou outros caminhos. Olha, existem caminhos que você tomar, não tem como dar certo. Você vai pisar nos outros, você vai maltratar os outros, você vai cometer erros, você vai estar vivendo em contrariedade aos próprios princípios de fraternidade. Você é livre para fazer o que você quiser, mas compreenda, Jesus já deu exemplo, não siga por esses caminhos. Então, quando ele chega aqui embaixo, ele fala, é imprescindível, ou seja, não tem como prescindir, né? Temos que seguir esses novos caminhos, que realmente traz luz para a nossa vida. Então, não adianta palavras brilhantes e artificiais, não bastam. O problema é quem pode ouvir, né, essa divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Seguindo-lhe os passos. Você vai numa mesa mediúnica, seja mediúnica, desobsessão, leva 10 anos para aparecer um espírito. Se você for em todas as reuniões, né, vai levar 10 anos para aparecer um espírito. Puxa, fulano, estou perseguindo fulano há muito tempo, mas fulano está lá, ó.
A pessoa é muito orgulhosa, muito vaidosa, vive metendo os pés pelas mãos. Quando tu vê, o obsessor tá tentando se desligar do obsidiado, cara. Ele não aguenta mais. Ele fica assim, meu Deus do céu, você tá me fazendo já mal isso, cara. Eu não aguento mais perseguir fulano. Fulano não melhora não, cara. Fulano Beltrano, nossa, tá muito difícil. Eu não aguento mais. Então, ou a gente chega por saturação de sofrimentos, ou chega pelo entendimento. Já existe um modelo divino. Como é reencarnar e viver de uma forma divina? Já existe um modelo. Basta realmente a gente compreender que geralmente gostamos de nos alimentar da opinião dos outros, gostamos de nos alimentar do histórico dos outros e tentar replicar aquele histórico. Porque se der errado, não foi escolha nossa, foi escolha do outro. Mas a justiça divina não funciona assim. É a escolha que você faz. Para de se iludir. Existe uma lição viva. Existe uma lição viva. A lição do Cristo. Ele viveu com vocês. Ele habitou um corpo físico igual ao de vocês. Quando ele passou pelo deserto, né, para dar a volta ao contrário, lá pela parte desértica, para poder explicar quem era o próximo, só lá na outra ponta, ele caminhou no chão com pedra. Ele chegou lá do outro lado em frangalhos, caminhou 20 quilômetros, sem água, sem nada, sem recurso. Só para dar alguns exemplos e explicações. Ele passou por esse problema, por essa dor, por essa aflição. Que tipo de aflição você está disposto a passar para ajudar terceiros? Ninguém? Nada? Não, eu quero ajudar terceiros, mas, poxa, quando eu for me tornar um espírito de luz, né? Mas Jesus veio, habitou o mesmo escafandro que nós estamos habitando, que é o nosso corpo físico. E ele foi e exerceu a vontade divina. Então, o que acontece? Ele aguarda que a gente faça o mesmo, né? Durei esse discurso. Olha, a parte não, hein? Não vou esquecer mais dessa página. Essa página é chocante, porque você fez o certo, Lúcia. Você foi lá ver o versículo. Olha, o versículo é duro. Vocês só estão se alimentando de restos de atitudes de terceiros. Agora tem que se alimentar de uma nova forma de vida. Cara, e a gente está até hoje, 2000 anos, só se alimentando. E todo mundo só quer saber disso. Lê sobre biografia de fulano. Biografia de... Já percebeu isso? É um fenômeno. Não, vou ler a biografia de fulano. Fulano se tornou um milionário. Eu quero me tornar um milionário. A pessoa não está preocupada com a vida espiritual. A pessoa não está preocupada em evoluir espiritualmente. Ela está apaixonada pela forma de vida na Terra. Como se essa forma fosse ficar assim para sempre. Como se aqui não tivesse ciclos de destruição. Nós temos ciclos fortes de destruição nesse planeta. Nada fica igual mais de não sei quantos mil anos. Então, daqui a 3.000 anos, pode ser que nada dessa vida organizada que a gente conhece vai existir, venha a existir, né? Tudo, aliás, como todo mundo gosta de comentar, né? Tudo que é construção divina é eterna. E tudo que é construção material, para os fins materiais e educacionais, eles se transformam e se renovam, né? Então, são pouquíssimas obras humanas que realmente perduram na esteira do tempo. Pouquíssimas. Hoje em dia, você vai construir um prédio, vai construir uma casa, 2 anos depois tá tudo rachando, tudo arrebentado, tudo ruim. Não se constrói as coisas para durar 1000 anos, para durar 2000 anos, né? Quem teve aqui quis fazer essa construção para durar tantos milhares de anos? Os egípcios. Construíram as pirâmides. Durou, é verdade mesmo. Né? Tem até aquele ditado lá no Cairo, né? Tem esse ditado no Cairo, que todo mundo teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides, porque estão lá, cara. As pirâmides foram assaltadas, né? Porque elas eram revestidas de pedras de mármore, né? As pirâmides eram brancas do lado externo, mas roubaram todas as pedras, roubaram tudo, mas ela tá lá, cara, resistindo à erosão. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual aqui na Terra, que nós podemos dizer, olha, essa encarnação foi um marco para mim. Ela vai ter um simbolismo por 1000 anos.
A gente lembra por que Emmanuel se chama Emmanuel? Não sei se vocês se lembram. Emmanuel que psicografou essa, né, que deu a mensagem para Chico, né? Emmanuel se chama Emmanuel por um motivo forte. Quando ele foi padre aqui no Brasil, ajudando aqui no início da colonização aqui do Brasil, os índios adoravam ele. Só que os índios não conseguiam falar o nome dele. Então, alteraram o nome dele e falavam com esse jargão tipo Emanuel. Não conseguiam falar Manuel da Nóbrega, né? Manuel da Nóbrega. Não conseguiam falar a palavra Manuel. Ele é Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega. Não conseguiam falar o nome dele. Mas foi tão cativante para ele. Ele sentiu tanto amor. Ele pôde amar tanto esses espíritos e servir a eles como ele estimava servir, que aquela encarnação foi um marco para ele. Aquele foi o marco. Não foi... Tudo bem, ele continuou com a aparência do senador, né, Públio Lentulus, do ponto de vista perispiritual, porque, poxa, foi naquela indumentária, né, que ele esteve pessoalmente na presença do Cristo. Então, tudo isso conta. Então, qual é a experiência que ele quer que marque as próximas para frente? Essa é a experiência para ele que foi positiva. Foi que ele amou, foi que ele serviu, foi que ele se desempenhou ao máximo para o próximo. E a gente esquece isso. E quer sempre pegar experiências dos mais desastrados, dos mais desordeiros, dos mais equivocados, para usar como lição de vida. Enquanto ele está falando, olha, está tudo errado. Usa a lição de vida, é essa aqui que é a lição de vida. É os moldes do Cristo. Então, quando ele, como Padre Manuel da Nóbrega, conseguiu exercer aos moldes do Cristo aquela encarnação, aquele período, o que aconteceu? Tudo se transformou. Ele pôde realmente sentir o que é amar e ser amado. Aí dilatou, né, os sentimentos dele, né, e ele quis passar a se chamar Emmanuel, né? Vamos fazer então a oração? Vamos sim. Luciane, faz a oração pra gente. Posso. Então, Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar estudando, em contato com todos esses ensinamentos, com a doutrina espírita, o Evangelho, o estudo do Evangelho, a luz da doutrina espírita. Nosso irmão tão bem intuído, né? E nos esclareceu a lição. Agradecemos por isso. Que o Senhor nos ajude, Jesus. Não só ler por ler, mas realmente conseguirmos avançar dentro de nós mesmos, né? E procurarmos realmente vencer o nosso orgulho, vencer a nossa vaidade e fazer o que é certo, o que tem que ser feito. O Senhor nos ensinou que é o caminho, a verdade, a vida. E nós temos tanta dificuldade ainda, Jesus, para conseguirmos vencer o orgulho, o egoísmo, mas te rogamos humildemente, Jesus, que o Senhor nos ajude a conseguirmos vencer essas barreiras que tanto nos impede de sermos felizes, de termos mais saúde, de termos mais equilíbrio, porque ainda continuamos vivenciando remitentes no erro e não conseguimos assim atingir o equilíbrio que tanto buscamos, Senhor. Então, rogamos humildemente que o Senhor nos ajude, nos ampare a todos, a toda a humanidade, Senhor, nossos amores e os nossos lares aqui representados. Muito obrigada, Jesus. Nessa prece, Senhor, pedimos permissão para iniciar o nosso estudo ou dar continuidade na noite de hoje. Muito obrigada, Jesus.
Então vamos, né? Muito boa essa página, muito legal. É complicada, né? Ela... Essa é uma das páginas que você pode marcar para ler Pro resto da vida. Todo dia. todo dia. Todo dia. dia, toda hora. Não, e o engraçado é que a gente Tem já que leu esse imprimir pra dar na livro todo. geladeira. É verdade, a gente já leu esse livro todo, mas aí cada vez que a gente vai lendo, vai descobrindo alguma coisa. Nossa, profundamente hoje, então. Uma profundidade fora do normal. Realmente, Não, assim, para você... acho que tocou o coração de todos nós aqui. Eu acredito que cada um de nós tenha as suas dificuldades. Eu estou falando por mim, vivenciando. Eu falei, meu Deus, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo, né? Eu tenho que... Não posso mais continuar pelo orgulho, né, de fazer o errado, né? Eu vou ter que quebrar mesmo minha coluna cervical, mas vou ter que fazer o certo. É isso aí. Não é fácil, porque não tem outro caminho. Com certeza. Não é fácil, não, porque a gente conseguir fazer o bem e ter paciência, tolerância com as pessoas, uma pessoa ou pessoas que estão 24 horas, 25 horas por dia te alfinetando, é muito difícil, porque assim, a gente costuma dizer que paciência tem limite, né? Então, quem é paciente não tem limite, paciência não tem limite. Mas a gente fala, né, o ditado popular, paciência tem limite. Então, a gente não aguenta ter 24 horas alfinetado, uma hora. Aí, de novo a página recomenda. Esquece o ditado popular, né? Esquece o ditado popular. O histórico popular. Esquece, então, exatamente. O histórico popular não... Joga tudo para fora, joga tudo fora. Exatamente. E faz o que eu estou falando para fazer, pronto, acabou. Né? Não bota orgulho no saco, pega orgulho, vai Exato. lá, a vaidade, orgulho. Olha, agora eu vou dizer, não é fácil. Não, não é não. Quando aquela pessoa, porque tem aquelas pessoas que vêm mesmo, já que, né, a gente escolheu, predestinado. Ele veio assim, né? Sim. A bênção do Senhor da Glória. A gente pediu, não, quero essa pessoa, do meu lado, vivendo junto comigo. E a pessoa 25 horas por dia te alfinetando para você conseguir. Então, não, mas aí... Senhor, irmão, aí a gente tem que pensar assim, né? Por exemplo, meu irmão, é um irmão que nem eu, com as mesmas dificuldades que eu tenho, e eu preciso dar a mão a essa pessoa, né? Esse companheiro, esse irmão, sim, porque ele é doente tanto quanto eu. Exatamente. Né? Sim. Essa é a visão que a gente precisa ter. Né? Essa é a visão. É meu irmão em humanidade, em Cristo, em Deus. É meu irmão. Mas, cara, quando ele agride você, ele fere você, ele fura você, ele corta você. Mas aí você olha para aquilo e pensa, tá vendo? Agora eu já sei como que um coração adoecido ama de forma adoecida, pede ajuda de forma adoecida, clama por mudanças de forma adoecida. E aí você que está mais consciente, agora entendi, eu tenho que perdoar isso tudo, eu tenho que tolerar, eu tenho que compreender e fazer o bem. É esse o grande dilema, né? O estômago está dando aquela cólica de adrenalina, sabe? Chega a dar aquela cólica, adrenalina na boca do estômago de falar assim, meu Deus, eu vou ter que fazer o que é certo. Não tem jeito. Vou ter que me dobrar e fazer o que é certo. Porque não tem outro jeito, né? Exatamente. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos aprendendo. Então, Lúcia, o que você acha de voltar só porque é um parágrafo aqui? Eu vou ler aqui o parágrafo só para a gente não ficar truncado, tudo bem? Isso. Tudo bem. Então, vamos lá. Animismo, né? Então, só para todo mundo que chegou de paraquedas ou não, animismo é justamente essa reação, né,
da nossa própria alma, ou seja, o que procede de nós mesmos. Então, todo médium, só para poder fazer a conjectura, né? Não se chama mais fenômeno mediúnico, e sim fenômeno medioanímico. Né? Então, o fenômeno medioanímico é o fenômeno da mediunidade, como nós entendemos hoje. Né? Não podemos desprezar o animismo, porque o animismo é a contribuição, é o contributo do médium, da alma do médium, ajudando a traduzir as informações que são passadas. Só que ele vai falar de animismo e mistificação, ser mistificado, né? Enganado, enfim. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, um pouquinho mais, está bom. Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do medianismo, ou seja, os escolhos, os obstáculos, né? Reconhecendo os obstáculos do campo do medianismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas, como a gente estava falando, como se o médium é que distorcesse a informação ou até fingisse uma comunicação. É nesse aspecto que está falando. Desconhecendo o mecanismo básico das comunicações mediúnicas e a ação anímica exercida pelos médiuns, muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Ele já deixa claro, não tem como justificar isso, tá? Não nos cabe adotar como justas as palavras. Não pode ser justo, né? Ele prossegue. Na verdade, precisamos adquirir maior cabedal de conhecimento sobre o animismo e agir com prudência em relação ao assunto, evitando rotular, né, dar rótulos, as naturais manifestações anímicas, comuns e necessárias de mistificação. Aí aqui eu queria só, né, destacar isso aqui, porque a maioria rotular comuns necessárias, que até então a maioria não achava que era necessário, né? É impróprio e antifraterno este rótulo, uma vez que mistificação caracteriza o ato de alguém mentir, enganar, ludibriar. A propósito, o instrutor Carderaro, citado por André Luiz no livro No Mundo Maior, nos transmite oportunas elucidações. Agora, as palavras desse instrutor, né? Esse instrutor Calderaro. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Então ele já deixa claro aqui para todos nós, né, pelo comentário dele, que existe, né, partiu desses investigadores, nasceu para o quê? Nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Né? É isso que ele deixa claro para todos nós. Nasceu com esse objetivo. O objetivo de estudar o animismo é perceber que o médium, às vezes, se permite, com seu grau de potencialidade espiritual, imaginar situações e aqueles que estão em volta podem ser, de certa forma, perceber o evento de uma forma errada e se sentirem enganados. Mas, inicialmente, era para coibir, né? Coibir os prováveis abusos da imaginação. Esse era o objetivo do estudo do animismo. Ok? Só quis enfatizar isso aqui para poder a gente não se perder aqui nessa sequência.
Só que ele vem deixando claro, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dele um órgão inquisitorial. Então, estão transformando o processo em algo para criar situações constrangedoras até no convívio fraternal, que deveria ser a comunicação e a convivência na mesa mediúnica, né? Então ele continua. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero, segundo a mitologia grega, o cão guardião das portas do inferno, né, que impedia a saída dos espíritos, né, se transformou num Cérbero, que é uma figura mitológica. Por quê? O que aconteceu? Geralmente, bem, eu não vou comentar aqui não, vou continuar lendo, depois a gente comenta. Afirmações sérias e edificantes tornadas em opressivo sistema. Afirmações sérias e edificantes tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores, que hão de nascer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica, por uma lâmpada vulgar. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. Então, o que ele está querendo dizer aqui para todos nós, né? Transformaram a lógica do animismo, acho que diversas pessoas já ouviram esse termo, quem está há muitos anos em mesa mediúnica, em outras casas espíritas igualmente, sabem disso. O espiritismo, ele meio que se adapta a certos conceitos que cada grupo exerce. O espiritismo é tão puro e tão livre, que é como se fosse a água. Você pode botar açúcar, aí você ferve, evapora, condensa, pega a água de novo, tira o açúcar. Você pode botar sal, evapora, condensa, tira a água, tira o sal. Você pode sempre misturar essa água divina, que é o espiritismo, com uma diversas de personalidade, personalismos. E você não contamina o espiritismo. O espiritismo não é contaminado nunca, porque as palavras escritas já estão mais do que consideradas e classificadas. O problema é que o exercício da mediunidade, ela precisa ser baseada em fraternidade, baseada em amor e compreensão plena que todos os médiuns estão em processo de burilamento, estão em processo de desenvolvimento. Não nasce uma árvore pronta. É um processo contínuo e continuado. Talvez daqui a 10 mil anos vamos ser bons médiuns. Eu gosto de mirar sempre para 10 mil anos. Ah, mas isso aí quer dizer que você está tratando a atividade com desdém? Não, não é com desdém. Eu estou sendo sincero. A verdadeira pureza da mediunidade, ela alcança com o nosso compromisso real, fraterno, do nosso coração. Se ainda não conseguimos endereçar todo o nosso potencial de bondade nas atitudes vulgares do dia a dia, quem dirá na mesa mediúnica? Que essencialmente somente as energias que vamos emanar da nossa vontade de agir no bem é que vão realmente promover o recurso natural que deveria surgir. Então é algo que vai se desenvolver com o tempo. Então o que ele está falando aqui no frigir dos ovos, nesses detalhes aqui finais edificantes, e também desse chamado recolhidos ao castelo teórico? Diversos grupos mediúnicos de outras casas espíritas, não estou aqui fazendo julgamento de casa nenhuma, ok? Só permitem que certas pessoas cheguem à mesa mediúnica depois de ter feito um curso. Faz curso de introdução, faz curso disso, faz quase que uma pós-graduação em mediunidade, para depois começar a trabalhar na mesa mediúnica, né? Então é isso que ele está falando. Recolhidos ao castelo teórico, né?
inúmeros amigos nossos, em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com nossa esfera, não aceitam comumente os servidores como eles são. Às vezes surgem outras pessoas que vão colaborar na mesa mediúnica, e às vezes o servidor, por exemplo, vamos supor que aquele servidor que chegou ali na casa espírita, e não é pouco exemplo disso, né? Ocorre diversas vezes, ele já trabalhava mediunicamente com outros formatos, com outros vícios, né? Porque nós adquirimos vícios de linguagem, nós falamos a língua portuguesa com vícios de linguagem, imagina com vícios com relação a como lidar com relação à mediunidade. Com certeza fazemos a mesma coisa. Então, é lógico que às vezes vai chegar um servidor em que ele tem outros hábitos, e ele vai se ajustar ao grupo. Uma vez um médium me perguntou o seguinte, né, uma pessoa que tinha uma certa intimidade comigo, chegou assim para mim e falou assim: você acha errado, de repente, eu fumar um charuto na mesa mediúnica? Você acha que o charuto é um problema por alguma coisa? Porque eu sabia que a pessoa vinha de outra estrutura mediúnica e sentia falta desse hábito, certamente até mesmo das comunicações que iriam ocorrer, e que essas pessoas que iam se comunicar gostavam do hábito do tabaco. Eu falei: olha, como trabalho é espiritual, eu acho que não há necessidade, muito pelo contrário. Agora, você tem que compreender que as outras pessoas que estão à volta, né, na mesa mediúnica, elas não fumam charuto. Se todos fumassem charuto no dia a dia, e você na mesa mediúnica fumasse um charuto, ninguém ia se contrapor, porque todos fumam charuto. Agora ali é o contrário, ninguém fuma charuto, ninguém possui mais esse hábito. Então, certamente, algum irmão que já queria se comunicar, que já estava já um tempo afastado do charuto, né, que gostava de empreender os processos de imaginação e de manipulação fluídica com os fluidos originários do próprio tabaco. Ele já tinha esse vício, esse hábito, e queria tratar de trazer esse vício, esse hábito para a mesa mediúnica. É lógico que ele não vai ser aceito, né? Não tem nem sentido físico para isso. Então é lógico que nós vamos ter que ter muita calma e paciência, porque esse irmão ele vai crescer naquele grupo, e o grupo vai ter que albergar esse novo irmão e crescer junto com ele, né? Vai se aperfeiçoar todo mundo junto. Então exige tempo, exige esforço de todo médium e de todos nós. Então exigem meros aparelhos de comunicação. Então o objetivo da mesa mediúnica não é que o médium se torne apenas uma caixa de som. Não é isso. Ele vai envolver os sentimentos dele na comunicação. O médium psicofônico vai envolver o mundo íntimo dele na comunicação. Às vezes quem vai se comunicar não vai nem falar nada, mas só por estar interagindo. E nós já sabemos disso hoje com as obras de André Luiz, né, do estudo da vida espiritual. Tem espíritos desencarnados que estão muito tempo afastados de uma encarnação, estão muito tempo sem animar um corpo físico. Então, por vezes, para reestruturar a sua condição fluídica de corpo físico, ele precisa se aproximar de um médium, se conectar ao sistema nervoso central daquele médium e reestruturar, encontrar um molde de corpo físico e reestruturar o seu próprio equilíbrio psicossomático, né? Porque não importa em que planeta você está, você vai para Júpiter, você vai para Plutão, não importa qual hierarquia. Se ainda existe corpo perispiritual lá, ele tem 2 pernas e 2 braços. Ele tem a aparência de humanoide. Então, o processo de evolução ainda vai ser nesse processo com essa aparência humanoide. Então, por vezes, o espírito desencarnado está tanto tempo empedernido ali, e prisioneiro de ações de vingança, do mal, que ele até perdeu a forma humana. Ele não consegue falar, ele não consegue se reestruturar. E, às vezes, o trabalho mediúnico, daquele momento da comunicação, não é ele falar, é ele estar próximo de um corpo físico, está próximo de um conceito de comunicabilidade, onde parte do perispírito dele
vai estar utilizando o empréstimo ali daquele médium que vai cooperar com a estrutura psíquica. A estrutura psíquica do médium vai ajudar a reestruturar a estrutura psíquica daquele irmão. É um empréstimo psíquico, não é um empréstimo físico. É um empréstimo psíquico. Então, a própria estrutura mental do médium ajuda a estruturar. Por isso tem muitas comunicações mediúnicas que o médium fica, parece que capotou de carro. Ele não consegue perceber. Ele fica com problemas de equilíbrio, ele fica com problemas... Mas era assim, o irmão estava alguns milhões de vezes pior do que você se sentiu. Ele precisou dessa energia mental sua, ele precisou da sua vontade de promover o bem, direcionada em promover o bem, em exercer a vontade divina de reestruturar corações, de reestruturar destinos para alimentar aquela outra alma psiquicamente para reequilibrá-la. É esse o trabalho, né? É como se fosse, né, uma enxertia realmente. Você vai fazer um enxerto, né? A parte central, você pega um limão brabo, né? Aquele pé de limão brabo. Você vai fazer uma enxertia, você usa a raiz e o caule do limão brabo. Mas aquela flor, aquela planta que vai crescer da enxertia é outra. Mas você está sustentando um amparando o outro ali, entendeu? Então, vulgarmente falando, ocorre uma enxertia, uma impressão. Você consegue imprimir aspectos do seu psiquismo nele e dele, lógico, né? Acaba imprimindo um pouco o que foi permitido o médium sentir. Né? Porque o médium também é anestesiado, né? Para poder não ter grandes impactos no corpo físico. Então, não podemos exigir que sejam só meros aparelhos de comunicação, porque nós já sabemos que ocorrem muito mais fenômenos, muito mais ajuda e amparo do que só o que vai ser falado. Ah, fala logo, você está dificultando o espírito de falar. Você que está sendo um péssimo instrumento. Não deve pensar assim. Não deve pensar assim, hipótese alguma. O que está sendo possível falar, porque às vezes não vai falar é nada. Vai murmurar, baixar a cabeça. Ali está ocorrendo ajuda. Ali está ocorrendo socorro. Né? Temos que ter esse tipo de consciência. Acho que ficou mais claro, né, com relação a esse aspecto. Podemos seguir, então? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Entendeu legal, né? Então vamos. Então tá bom, vamos lá. Prosseguindo em seus arrazoados, Calderaro pondera. O Calderaro, esse espírito, vai ponderar e vai explicar, né, dessa obra, desse livro, né? Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecerem tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados, no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicos. Né? Esse é o campo tríplice, né? A força mental, perispiritual e fisiológica. E sabemos que isso não é trivial. Né? Isso é desenvolvimento eterno. Né? Em se tratando de animismo, nunca é demais recordar que, em matéria de mediunidade, há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente, como as pessoas. Então, já deixou claro, não fica tentando rotular e dizer o que é um bom aproveitamento, o que é um mau aproveitamento, se esses recursos e se os processos da própria capacidade receptiva, né, igualmente com relação às faculdades do médium, ela varia ao infinito. O processo varia ao infinito. Tão complexo que é a natureza humana. Então, já sabendo disso, não faz sentido querer dizer, olha, a reunião mediúnica tem que ter essa característica, tem que ter essa comunicação. E tem pessoas que ficam assim, puxa vida, eu estou tentando desenvolver a psicografia,
Porque às vezes a pessoa tem um desejo de escrever livro, psicografar livro. Ué, mas você já ouviu a história desses espíritos que reencarnaram com essa missão? Como foi duro para eles? Não, as para Chico é facinho. Não, então checa a história de Chico de novo. Olha como foi o início da mediunidade de Chico. Não foi fácil, não. Todo o volume de tudo que ele escreveu no início. Um dia o mano chegou e falou para ele, falou assim, agora acabou o treinamento, pega tudo que você fez e joga fora. Vamos começar agora o trabalho. Ao mesmo tempo, era um teste psicológico pro próprio médium. Ele está fascinado pelo que ele está escrevendo? Ele está com um processo de paixonite pelo que está escrevendo inicialmente? Se é exercício, ele tem que ter um grau de liberdade. Então, de liberdade o quê? De compreender o treinamento, o exercício. Então, já passaram por diversas instituições espíritas grandes médiuns, principalmente com relação à parte de psicofonia, e especialmente a parte de psicografia. Porque psicofonia, você vai ali, exerce a função e acabou. A psicografia tem um problema. Você escreveu, ficou escrito. E tem pessoas que hoje em dia acabam de escrever uma psicografia e quer publicar na internet. Está apaixonada pela mensagem. Mas se for só um exercício, se parte daquele pensamento está truncado, se parte do pensamento não ficou bem desenvolvido por dificuldades ambas de quem está se comunicando e de quem está recebendo a comunicação. Então, por que ficar nesse grau de tudo querer tornar maravilhoso, né? Não, isso aqui é maravilhoso. Olha esse texto que eu psicografei. Olha essa poesia maravilhosa. Guarda para você. Bota numa caixa, põe a data e guarda. Depois você compara de 3 em 3 anos. O que mudou? O que evoluiu? Mas o treinamento é para você, não é para você ficar publicando. Eu vou educar o mundo. Isso é um processo de vaidade. Então, a fascinação, ela não brota simplesmente de aspectos do dia a dia com relação ao exercício da mediunidade, mas sim com relação aos sonhos, aos desejos, aos anseios equivocados que elaboramos no nosso dia a dia. E aí a gente tem que se policiar ainda mais. Se tal texto, tal mensagem não está nos fazendo bem, taca fogo. Para isso que existe fogo e fogueira. Lasca fogo na mensagem. Se ela for importante, ela volta. Se não for, o fogo consome, não tem problema. A gente tem que aprender a se desprender desses aspectos, entendeu? Porque é perigoso. Hoje podemos ver, né? Começou a pandemia, nossa, o que pareceu de médio publicando sobre pandemia. Um monte de gente publicando sobre pandemia. Não, que isso veio para transformar a humanidade, que não sei o que. Boa noite. Sim. Então, Zé, é interessante quem faz a psicografia na mesa de educação e mediunidade, sempre estão as letras diferentes. Começa com uma pequena letra, depois vai, aí daqui a pouco entra outra letra, a psicografia, elas vêm várias... a letra, né, você vai escrevendo, ela vai mudando. É muito interessante quando faz a psicografia por cada letra. Você vê que não é o mesmo espírito, que muda, né, a caligrafia. Então, mas pode ter mais uma variável aí, né? Pelo texto de hoje, tem mais uma variável. A própria comunicabilidade, a própria destreza de escrever está evoluindo. O próprio fato de estar evoluindo essa destreza, a letra também vai mudar, o aspecto também vai mudar, e principalmente o conteúdo também vai evoluir, né? Sim, então, sim, tudo isso evolui concomitantemente. A gente tem que permitir, entender, né, e respeitar isso. Porque muitos chegam na mesa mediúnica achando, né, ouvindo histórias de Divaldo, né, de Chico, de grandes médiuns que são médios há séculos. Não começou com mediunidade intensa agora. E a pessoa quer chegar na mesa mediúnica, dá 3 estalinhos de dedo, entendeu? E de repente começar a psicografar livro, grandes mensagens. Não é esse o objetivo, né? E se o objetivo é ajudar quem está se comunicando, não importa o que vier, o importa é que se cumpriu a vontade divina daquele espírito poder exercer
o despertar, o desabrochar do pensamento dele e imprimir o pensamento dele em alguma outra estação, né? Que no caso é a estação, seja por escrita ou seja pela voz falada, direta, né? Então temos que compreender isso. Senão, pode falar. Você falou que na psicografia a gente tem como você falou, um exercício, você descarta, quer dizer, a psicografia você deve descartar como exercício, tomar como exercício. E a psicofonia, em que, por vezes, assim, a gente não vai descartar, ela vai ser falada ali, mas aí você entendendo que aquilo pode ser coisa da sua cabeça, você travar, também não é uma forma de você tentar se educar, ainda mais quando você pensa assim, que é da família, que é algo familiar. Então, mas olha só, vamos lá, psicofonia. Um dos desafios muito grandes é o seguinte, como a palavra é falada, você tem que entender que você está num ambiente de fraternidade. Você pode até maltratar todo mundo da mesa, todo mundo te perdoa. Não se preocupe com isso. O importante é que a mensagem que o irmão vai falar se complete, ela seja passada. Ah, mas eu estou preocupado se for uma parte do meu pensamento. E qual o problema? Qual o problema se for uma parte do seu pensamento? Nenhum. Mas se ninguém vai veio assim, ele está vindo, veio durante o dia, veio um dia antes, e você fica assim, isso aqui é coisa que eu estou pensando do meu dia a dia, do que está acontecendo. Aí chega na hora, aquilo volta e você trava. Não, isso aqui não é para falar. Não, mas olha só, entenda. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora é difícil de acreditar. Eu sei que eu vou falar, ninguém vai acreditar em mim, mas não tem problema não acreditar. Podem buscar Eurípides de Barçanufo. Eurípides de Barçanufo falava o seguinte, eu demorei a entender isso que Eurípides falava, e é até difícil de entender. Eurípides sempre falou o seguinte, a reunião mediúnica ou reunião de desobsessão, quando ela ocorre no centro espírita, seja no Galileia, seja onde for, no momento que ela está ocorrendo, ela já ocorreu 6 outras vezes, 4, 5 vezes, durante o sono. Dias antes, ocorreram processos de aproximação. Dias antes, ocorreram processos de comunicação durante o sono. O processo de ajuda e de amparo não é assim algo fulminante e estancado, isolado, né? Porque seria estranho. Alguém vai se comunicar, né? Há toda uma dificuldade de alcançar essa harmonia, e ele vai se comunicar uma única vez? Vai falar uma única vez? Então, por vezes, o processo de comunicação ocorre fora do corpo físico. Essa reunião ocorre também fora do corpo físico. Nós, durante o sono, saímos, nos encontramos em certos lugares, e a reunião ocorre exatamente qual ocorre uma reunião física. E esses irmãos também se comunicam. Então, o que você está falando é um eco. É um eco que você já percebeu, e diversos médios percebem, em que a comunicação já ocorreu outras vezes. Você sabe até o que o irmão vai falar, antes dele falar. Como é que você sabe o que ele vai falar se ele não falou ainda? Então, a própria lógica te permite compreender o seguinte, a comunicação já ocorreu. Agora, existem aspectos morais da sua indumentária, da sua constituição psíquica, que você se permite falar ou não. A barreira não é se vai ofender alguém ou não. A barreira é que você quer filtrar. E é natural você querer filtrar, né? Você não quer, por exemplo, animar, né? Não, ele está revoltado, eu vou ajudar ele a ficar mais revoltado. Não, não é isso. Nós já sabemos que não é isso. Mas tem que entender que essas comunicações, esses pensamentos que você acabou de comentar, que você pode estar recordando, que você teve durante outros dias, é porque ocorreram as reuniões em relação aos outros dias. Durante o sono, você se desloca para o local da reunião e a reunião ocorre de novo, né? Quando eu digo que a reunião ocorre de novo, mas eu estou fora do corpo físico, como é que pode acontecer comunicação fora do corpo físico? Porque eles estão em faixas vibracionais diferentes. Eles estão em faixas vibracionais diferentes. E eles precisam dessa ajuda, precisam desse amparo. E o amparo se desenvolve. A gente compreendendo como é ou não, ele se desenvolve. Aí a diferença entre ser um servidor. O servidor não precisa compreender como ocorre o serviço. Ele precisa servir. Então, é esse o aspecto difícil a gente compreender. Noites anteriores, ocorreu a comunicação.
Então, quando eu penso que é da minha cabeça, naquele momento, é tão complicado dar um nó na cabeça. É porque você está preocupado do que as pessoas vão achar de você. Todo mundo ali te ama e perdoa. Você pode até tacar pedra em todo mundo. Não leva pedra não, por favor. Mas você pode até tacar pedra nas pessoas. Todo mundo vai aceitar, não tem problema. Deixa falar, não tem problema nenhum. Ah, mas eu acho que até foi uma parte do meu pensamento. Não tem problema, porque é o seu pensamento traduzindo o pensamento do irmão ou da irmã. Entendeu? Então, não tem problema falar. Não tem mesmo. Fale, dê fluidez. Dê fluidez. Fale como se fosse imaginando uma linha do horizonte, em que você está completando os elementos da linha do horizonte. Não importa em que parte da linha do horizonte você está. O que importa é fluir a ideia. E a ideia não vai ser 100% do espírito desencarnado. Nunca é. Né? Já que o fenômeno é medioanímico. Então, se o fenômeno é medioanímico, tem uma parcela do próprio médio, natural. Sim, André, para falar. Para mim, faz totalmente sentido o que você está falando, porque eu tenho flashes de coisas que fica mais de um mês acontecendo aqueles flashes, e aí eu fico confusa, aí uma reunião, quando há aquela comunicação, acaba esses flashes. Exato, porque esses flashes, está percebendo, foram as comunicações que já ocorreram fora do corpo físico. Né? Quando você assina esse contrato, o que é o médium? Né? O médium ele assinou um contrato. Eu prefiro me doar fazendo bem, um bem que está além da condição física. Tá? Está além da condição física. Eu prefiro me doar para fazer o bem do que me complicar ainda mais lá na frente. Então, quando a gente assina esse contrato, ele não é um contrato de 1 hora, 1h30 por semana na reunião. Ele é um contrato contínuo. Então, por vezes, vão ter comunicações que vão se desenvolver. Por exemplo, existem irmãos que vão se comunicar, irmãos realmente altamente intelectualizados, grandes manipuladores de fluidos. Não são espíritos quaisquer, estão se arrastando na experiência humana em dificuldade, mas já fizeram coisas boas, mas se perderam, acontecem. E ele está num momento de desequilíbrio em profundo engano. Então, não é uma comunicação simples. Então, por vezes, vai levar 3 meses para ele se harmonizar com a casa espírita. 3 meses, mais 1 mês, para se harmonizar com alguns tipos de médium. É assim que é feito. Não é algo do tipo, alguém vai se comunicar? Vou apertar 3 botões, vou ligar um disjuntor, pronto, está fluindo a comunicação. Não é assim. Né? O processo é lento, é gradual. Tem que haver toda uma harmonização entre a afinidade entre o médium e aquilo que vai se comunicar. Né? Não pode haver revolta, não pode... e às vezes não é uma época adequada para aquela comunicação ocorrer com o médium. Ainda tem isso. Às vezes vai acontecer alguma coisa na vida pessoal do médium. Às vezes está esperando aquele irmão que depende, que precisa de ouvir aquela mensagem ali, e a reunião para se comunicar. Sim. Né? Às vezes acontece isso também. Por quê? Porque, na verdade, somos carentes uns dos outros. Aqueles que dizem que se odeiam, no fundo, lá no subconsciente da alma, eles querem resolver esse problema. Eles querem ficar em paz. E eles querem prosseguir em paz. Eles querem transformar qualquer fonte de atrito em fonte de não mais atrito. No fundo lá do psiquismo, lá no subconsciente, naquele laço mais divino, ele sabe que todos nós estamos interligados, porque todos nós estamos ligados a Deus. Então, ele quer modificar isso. Por enquanto, ele procura como aspecto de vingança, por enquanto, ele procura com outras diretrizes. Mas, no fundo, se você perguntar profundamente, né, lá no íntimo daquele ser, por que ele tanto quer estar próximo daquele outro, você vai ver que não é só vingança. Não é um sentimento puro de vingança. Ele quer harmonizar o que está desarmonizado. Ele sabe que ali aconteceram problemas entre aquelas 2 almas que um gerou buraco no caminho do outro.
e eles querem parar de gerar buraco, só que é linha reta agora. Eles só querem agora um construir linha reta para o outro. Mas isso é uma questão de subconsciente, mais profundo, que a gente não compreende totalmente. Aí eles se sentem atraídos uns pelos outros, de né? amor e ódio são muito parecidos. Exatamente, mas quando nós compreendemos, né, nós vivemos dualidades, né? Uma hora a gente vai viver uma questão somente único, né? Nós somos dual em tudo. Nós temos paciência e somos impacientes. Nós temos amor e temos ódio, mas todo na mesma classe de problemas ou na mesma classe de sentimentos, tudo vai para o uno, tudo vai para a unidade, que é Deus. Isso nós vamos ter que... Né? Isso é importante. Se vai para o uno, se vai para a parte divina, ele está sendo atraído por isso. Ele mesmo se atrai para modificar isso tudo, né? Para modificar esses problemas. Né? Já ocorreram situações ao contrário, né? Eu já vi com uma comunicação uma vez de um espírito que perseguiu o outro durante muito tempo e depois foi lá reclamar e pedir, pelo amor de Deus, para alguém desligar ele, que ele não aguentava mais, ele não conseguia se desligar daquela pessoa. Ele não queria mais perseguir. Ele não está mais a fim de perseguir, mas ele se sentia preso e ele não sabia por quê. E é engraçado a gente ver isso, né? Porque você pensa assim, mas então não foi só a vontade dele? Não, não é só uma questão de vontade. É uma questão de destino. O destino... Margarete quer falar. Desculpa, se deixar eu falo direto. Vai lá, fala aí, Margarete. Não, é uma pergunta. Por que muitas vezes é assim, eu sinto assim, mais no dia, às vezes antes já estou sentindo, às vezes várias situações assim, muito difíceis, mas quando chega na hora da reunião, às vezes eu não sinto nada de mal, parece assim, às vezes muito mal um pensamento longe, que eu dou vazão e vai. Por que isso? Você está perguntando por que na hora da reunião aquela sensação passa? É isso, às vezes de tortura, enjoo, tudo que estava sentindo de muito ruim, passou. Quando chega à mesa, às vezes não tem mais nada, às vezes fica só um pensamento muito sutil, que começa a falar, vai embora. Você diz no próprio dia da reunião. É isso. Você às vezes está sentindo enjoo, sentindo isso, sentindo aquilo, no dia da reunião. Aí quando chega dentro da casa espírita, especificamente ali na mesa mediúnica, aí passa a sensação. Isso. Então, você quer saber com relação a esse aspecto físico? Eu queria tirar essa dúvida. Então, quando ele comenta aqui, ó, tá bem aqui nessa frase aqui de cima, ó, o instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados. Harmonia em relação a quê? No campo tríplice. Deixa eu só marcar aqui, ó. No campo tríplice. Nessa parte do campo tríplice, aí ele fala com relação a quê? As forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Então, o que vai acontecer? O que acontece? Às vezes, quem vai se comunicar, ele está com um problema que afeta uma certa região. Não é só psíquica, ela afeta a questão até mesmo do nosso corpo físico. Por isso está falando de forças mentais, forças perispirituais e forças fisiológicas. Quando ele fala força fisiológica, ele está falando força fisiológica do seu corpo físico. Do seu corpo físico. Então, o seu corpo físico sente também. Sente os problemas, sente as situações, sente os agravamentos. E, por vezes, nós nos afinizamos uns com os outros porque nós temos erros similares, de mesma classe. Não é de mesma natureza, mas é de mesma classe. Por exemplo, vou dar um exemplo, mas eu estou falando que é você não, tá? Vamos supor que eu esfaqueei a barriga de 1000 pessoas. Em 10.000 encarnações, eu cortei a barriga de 1000 pessoas. Era uma coisa natural para mim enfiar o punhal na barriga dos outros. Naturalmente, a minha parte gastrointestinal, fisiologicamente, ela está mais depreciada, porque o meu perispírito está mais depreciado com relação aos condicionamentos gastrointestinais. Ok? Então, por mais que eu tenha força mental, por mais que eu tenha força perispiritual, que me foi fornecido, que é o chamado, né, potencial mediúnico. Potencial mediúnico, ele se restringe
a permitir condições perispirituais diferenciadas, né? O fluido universal que nos reveste, que nós chamamos de corpo perispiritual, é esse imantar e desimantar, é esse fluido que nos reveste, é que fornece as combinações essenciais para ocorrer a comunicação mediúnica. Então, se as nossas forças mentais estão mais equilibradas e mesmo as perispirituais estão mais equilibradas, não necessariamente as fisiológicas estão. Existe uma necessidade de alcançar essa harmonia aqui, ó. É uma tríplice. Então, por exemplo, você tem que perceber, 2 dias antes, ou então um dia antes, eu não posso comer nada derivado de carne. Ou melhor, eu tenho que melhorar a minha alimentação. Eu não posso ficar tantas horas sem comer. Então, é difícil falar de regulação e de equilíbrio fisiológico, porque é o seu corpo físico, você vai ter que perceber. Olha, eu não comi, eu não fiz isso, não fiz aquilo, passei mal. Aí você faz outro teste. Eu vou me alimentar um pouco mais, vou comer mais frutas nesse dia, vou comer mais isso, vou comer mais aquilo. Melhorou ou piorou? É uma tentativa e erro. Porque não podemos descartar que existe um aspecto fisiológico do seu próprio corpo físico. Posso falar uma coisa? Sim. Eu às vezes, eu não dou facilidade. Sei lá, se eu dou, não dou, nunca sei se eu dou, não dou. Mas eu, às vezes, observo. No dia da reunião, não é sempre. Eu sinto dor de estômago. E essa dor de estômago, ela não é normal. Eu sei que não é minha, entendeu? Às vezes dá uma dor de estômago, aí é aquilo que você falou. Eu observo muito a minha alimentação, né? Porque eu tratamento, eu perder peso, essas coisas todas. Então, eu fico observando. Então, quando vem essa dor de estômago, eu falo, essa dor de estômago não é minha. E às vezes, não é nem no dia da reunião. É o dia da reunião pública mesmo. Aí eu já sei. Aí eu nem faço nada, às vezes eu faço uma oração. Quando eu lembro, né, eu faço assim, uma oração, continuo fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou para a reunião, ou pública, ou mesa mediúnica, e quando eu chego, acabou. Eu até esqueço. Eu lembrei agora porque ela está falando, mas eu até esqueço. Então, realmente, dá a entender que é um irmãozinho, né, que está ali por algum motivo, vai ser ajudado. Não, sim, mas, por exemplo, vamos ser sinceros. Por que é orientado? Existe uma orientação oficial, ok? Não é uma escolha de alguma casa espírita ou de algum dirigente espírita, não é uma escolha. Existe uma orientação oficial que todos os médiuns que estão praticando, que estão colaborando em mesa mediúnica, eles precisam estar em reuniões onde eles vão receber passe. Fora da reunião mediúnica. Não, mas na reunião mediúnica eu já recebo passe. Não, mas por vezes há uma necessidade de você receber tratamentos de passe fora da reunião mediúnica. Por quê? Porque ele vai ajudar a te reestruturar as relações perispirituais, fisiológicas e, é claro, mentais. Mas especialmente a perispiritual e fisiológica. Né? Essa parte perispiritual e fisiológica, o passe é o objeto de intercâmbio para ajudar a reequilibrar esses processos. É inevitável, não tem jeito. Mas é um processo que dura quanto tempo? Pode levar anos, vai saber. Não dá para saber. A questão é, na condição que estamos hoje, nos estão facultando, nos estão permitindo colaborar nesse projeto de amor, de exercício de amor aos sofredores, seja ele qual for. Porque nós também somos sofredores. Então, nós, capengando, estamos podendo ajudar. Agora, temos que ter aquela malícia. Aí é uma questão de malícia, realmente. Literalmente essa palavra, malícia. Se eu estou ajudando, eu tenho que me ajudar também. Para ajudar. Então, eu tenho que melhorar meu condicionamento físico, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me alimentar direito, eu tenho que buscar o tratamento do passe, tem que fazer o tratamento do passe. Na hora do passe, sem chorumelas. Que ajude a humanidade inteira. Não, não é só a humanidade inteira. Que me ajude a me estruturar, Senhor. A estruturar meu condicionamento perispiritual para que eu possa exercer melhor a mediunidade. Por que não pedir isso? Por que não pedir isso? Olha, eu trabalho com escada. Vou subir parede para pintar parede. Eu não vou pedir ajuda para poder construir melhor a escada. Então, temos que ter consciência disso. Na hora do passe, pede ajuda. Senhor, que esses condicionamentos perispirituais que eu não detenho,
que eu não tenho um bom equilíbrio, que eu possa ser ajudada para que eu possa exercer melhor as atividades que eu estou me propondo a exercer, seja no dia a dia ou igualmente na casa espírita, né? Na mesa mediúnica, na mesa, seja para desobsessão ou mesa mediúnica, temos que ter esse compromisso de pedir ajuda. E a ajuda vem, não se incomode com isso, a ajuda vem. Então, e tentar, né, fazer o possível para tornar o nosso dia a dia no lar mais equilibrado com relação a esses 3 pontos. Com relação a esses 3 pontos. A força mental, perispiritual e fisiológica. Não podemos descartar isso. Essa tríplice de forças que estamos desempenhando na mesa mediúnica, ela é também fora da mesa mediúnica. Então temos que fazer o possível para manter um equilíbrio nosso no dia a dia. Mas como é que eu vou manter um equilíbrio perispiritual? Quando você fica com raiva, quando você fica intempestivo ou não, você gasta energia. Tudo gasta energia. Né? Tudo gasta energia. Eu quero fazer uma atividade que meu corpo físico não suporta mais. Mas eu quero fazer esse mesmo porque sou orgulhoso e vaidoso, eu quero fazer, não quero pedir ajuda a ninguém. Não tem problema nenhum. Você vai causar um desgaste fisiológico, um desgaste perispiritual, e na hora da mesa mediúnica você não vai ter esse recurso. É simples assim. Não tem milagre. A gente fica achando que para ocorrer a comunicação, né, a espiritualidade vai transformar tudo que é obrigação nossa, ele vai dar 3 estalinhos de dedo, 2 pulinhos, né, e vai jogar energia na gente e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Depende de uma cooperação. Tudo na estrutura divina. A manifestação divina só funciona por cooperação. Quando nos colocamos como cooperadores, vamos ter que ingressar nesse processo de cooperação de uma forma mais consciente. Eu preciso do passe. Para exercer melhor a mediunidade. Na hora do passe, você vai pedir ajuda, sim. Senhor, que eu possa, nas minhas fibras emocionais, nas minhas fibras perispirituais, conseguir direcionar melhor os meus ideais de ajuda, de amparo, de socorro, inclusive para a mesa mediúnica, que eu possa me reestruturar melhor. Por que não pedir, cara? Pedir não dói, não. O estranho é não pedir. O estranho é não pedir. Aí é orgulho, é vaidade. Pede ajuda, pede socorro. Se a gente fica achando o seguinte, com aquela ideia fantasiosa, que tudo da manifestação mediúnica, tudo ocorre sem a nossa participação. Não é verdade. Se a gente sente isso tudo no corpo físico, a gente sente as dificuldades, é porque tem o nosso contributo, tem a nossa coparticipação. Imaginemos o seguinte, nenhum espírito, em nome do Cristo, vai desempenhar uma atividade de ajuda e de socorro para algum irmão se ele não tiver, ao mesmo tempo, ajudando e socorrendo algumas centenas em volta, em reflexo. Porque é assim que a divindade se manifesta. Sempre a divindade se manifesta ajudando e amparando como um grande guarda-chuva. Quando vai ajudar 1, está ajudando 100. Quando vai ajudar 30, está ajudando 3.000. Não tem essa de fazer uma ajuda pontual, focada ali, sabe? Não é assim que funciona. Então, quando buscamos nos inteirar de como funciona o mecanismo, vamos compreender que temos que cooperar com ele igualmente, né? É esse o aspecto que nós temos que compreender, que a mensagem deixa para a gente essa informação importante. O instrumento mediúnico, ele precisa se harmonizar com os desencarnados nessa tríplice. Forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Então a parte fisiológica do meu corpo físico pode estar sofrendo ali com a comunicação? Pode não, está. Ele está sofrendo com a comunicação. Tudo gasta energia, tudo tem desgaste, é inevitável. Mas a espécie superior suplanta tudo, equilibra tudo. Mas se você puder colaborar, né? Se você puder ajudar a equilibrar também, ajudar a ser copartícipe da ajuda, né? Eu preciso do passe, eu preciso de recursos espirituais, eu preciso de leituras edificantes, eu preciso me harmonizar melhor com a identidade divina. E aí tudo vai ganhando uma dimensão melhorada, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se eu consegui me fazer claro com relação a esse aspecto fisiológico. Nós temos os nossos problemas fisiológicos também, né? Eu tenho meus problemas fisiológicos, eu conheço meu corpo físico,
Eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso. Eu sei que se eu ficar 2 dias, 3 dias sem dormir, o quarto eu tô igual um zumbi, eu não aguento mais. Ah, se eu tiver que ficar 2 dias sem dormir, trabalhando, não consigo mais. Eu conheço meus limites físicos, né? Então, a gente tem que entender isso. Essa força mental, perispiritual e fisiológica, ela é um contributo. Ela é um contributo na hora da comunicação mediúnica. Né? Como que você quer falar? Né? Oi? Como que esse tema tá assim, a gente ficou agarradinho aqui, tem muita coisa muito ainda. bom, né? Eu vou pedir para o Zélio para a gente encerrar. Ele não está me avisando aqui, não, tá? Mas daqui a pouco eu fico com medo dele apagar e não falar nada. Tá bom. Vamos encerrar então, tá? Aí você faz a oração para a gente, então? Sim, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, sobre todo esse ambiente de ajuda, de amparo e de socorro, esse amor que se espraia por todas as dimensões, por todas as consciências, chamando a todos nós a colaborarmos na ação divina do amor e do progresso para com todos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos nos melhorar, para que possamos igualmente buscar a nossa forma de agir, reagir, de forma a colaborar muito mais pelos conceitos e fundamentos divinos, o qual exemplificaste para todos nós, do que os nossos conceitos e pensamentos equivocados do passado, experiências que não somam, que apenas subtraem. Dai-nos força, Senhor, para que possamos desenvolver a boa vontade e a coragem para sempre servirmos cada vez mais, segundo os seus preceitos de amor e paz. Pedimos permissão para encerrar o estudo. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Gente, muito bom o estudo, né? Muito legal. Foi ótimo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Maravilhoso. Boa noite, gente. Muito bom, né? A gente até esquece da vida. É muito bom.